memória não é sonho, é trabalho. Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. Os instrumentos socializadores da memória são as linguagens. A linguagem reduz, aproxima e unifica no mesmo espaço histórico e cultural as imagens lembradas e as imagens atuais. As múltiplas linguagens são representações, símbolos sugeridos pelas situações vividas que expressam desejos, tensões, aspirações e lutas do cotidiano. A experiência humana se manifesta sob as mais variadas formas como valores, imagens, sentimentos, crença, arte, trabalho e tradições. Sons, imagens e diferentes testemunhos, através de reinterpretações históricas e de simbologia, possibilitam a reunião de fragmentos constitutivos da realidade. Relembrar, rememorar, trabalhar com lembranças, trabalhar com memória não significa apenas reviver o passado, mas a reinterpretação desse passado. Então nós vamos trabalhar com experiências passadas, porém com a leitura do hoje, dos dias atuais, com as experiências que nós temos hoje. Então existe essa dinâmica, essa relação dialética do passado com o presente. Nesta proposta pedagógica, sugerimos a redescoberta do saber da experiência cotidiana. Estas experiências, sendo trazidas para a escola, contribuem para o processo da construção da identidade e a autonomia escolar. A realização desta ação implica um trabalho interdisciplinar, como também a integração de várias escolas de diferentes bairros ou municípios, levando o profissional da educação a sair da proposta pronta, assumindo compromissos de recriar a educação a partir da história mais imediata. Trabalhei com os alunos no sentido de pedir que eles trouxessem para a escola todo o material que eles achassem na comunidade, como fotos, recortes em jornais da época, tudo que estivesse ligado à história da posse. Foi feito um levantamento de época, né? Então as fotos foram catalogadas, nós colocamos data em tudo para que a gente pudesse fazer um levantamento assim, sério, né? Da parte histórica. Em português, o que eu pedia para eles, e que eu deixava claro, é que quando eles lessem os textos da época, dos jornais, é que eles vissem a importância do texto histórico, que ele traz para a gente, durante a leitura, toda uma época, né? Toda uma visão de época. Se nós quiséssemos fazer uma espécie de história da arquitetura, tomando a posse como centro, nós teríamos capacidade, teríamos condições de fazer com esse material levantado, né? Nós vimos essa arquitetura do café, tanto urbana como rural, e teríamos condições de colocar ela no contexto da arquitetura do Brasil. A realização desta metodologia implica num trabalho de sensibilização dos professores envolvidos, através de pesquisas, trocas de experiências, que leva a uma reflexão de sua prática pedagógica e a releitura da sua problemática local. Sobre do associado de Santo Antônio, ele mandava esse presente para ele. Depois ele faleceu, já meu marido falava assim, o santo é meu, o santo é meu. Ele deixou para nós o santo. E agora eu já deixei para outro filho. Quando eu faltar, né? Através da expressão corporal, da linguagem escrita e oral, da pintura e da mímica, o professor reinterpreta a realidade. Dentre as múltiplas atividades que a escola pode desenvolver, a visita pelo bairro cria a possibilidade de explorar recursos do próprio meio no processo de aprendizagem. Sim, Cangaceiro e Lampião formavam no Nordeste não só uma figura social, mas uma figura assim mística, e precisavam um terreno próprio, com a vegetação própria, que se aproximasse do Nordeste, da vegetação nordestina, da caatinga do Nordeste. E Vargem Grande tem essa região de campo
com essa vegetação toda retorcida, que é própria do campo, e parecia muito com o Nordeste. A viagem de São Paulo, daqui a São Paulo, o passageiro era, por exemplo, ele tomava o trem aqui e está na Lagoa. De Lagoa, ele desembarcava, pegava outro trem, ia até Campinas. De Campinas, tornava a desembarcar e pegava outro trem e ia até São Paulo. Demorava mais ou menos 5h30, 6 horas, conforme, para ir daqui a São Paulo. Além dos passeios ao bairro, os alunos poderão trazer para a aula pessoas que tenham coisas interessantes para contar, sua profissão, seu modo de vida, sua participação no social. O sabão de abacate, ele precisa moer o abacate ou não? Precisa de abacate esse. Esse aqui é pouca coisa usado, a maior parte, o que usa de fora também, que é comprado, esse é só a soda, pode ser só de soda e o abacate. Moe o abacate, peneira e depois uma certa quantia para 1 quilo de soda. E quais os dois tipos de abacate são usados? Do abacate? O maduro ou o verde? Maduro, bem maduro. A casca também aproveita? Não, só a fruta mesmo, a casca e a semente é jogada fora. A rapadura a gente moe a cana, depois bota no forno, com 2 horas de tratamento de passar espuma e fogo, ela já apura. Daí é só informar. Ela seca ao sol? Não, em 20 minutos ela seca na forma úmida. A educação encontra na criação artística e literária formas para que a criança expresse livremente sua fantasia, através da relação sensível, intuitiva, crítica e afetiva das coisas que estão ao seu redor. A produção de livros coletivos tem importante valor de autoafirmação, no qual se fundem todas as participações numa obra comum. Nós conseguimos, com todos aqueles materiais coletados em 84, 85, nós conseguimos elaborar um livreto, um livreto de documentos, entrevistas. Então é um trabalho rico, né? Onde os alunos têm essa oportunidade de criar suas próprias histórias e ter a sua valorização e até descobertas de talento na literatura. É preciso sair dos limites da sala de aula e voltarmos para o nosso mundo, possibilitar ao jovem atividades de pequenos pesquisadores de seu próprio meio, cuja ação coletiva é transformada na escola em novos temas, novos conteúdos e em diferentes criações produzidas pelas equipes envolvidas. E esse nosso trabalho também não quer dizer que ele esteja acabado, porque simplesmente nós conseguimos editar esse livro que vai ser lançado proximamente para Santo Antônio de Posse, Fatos e Fotos. Mas é um início de um repensar, é um início de uma nova pesquisa, é o início para um aprofundamento do conhecimento. E é alguma coisa que vai servir realmente de material didático para ser levado para a sala de aula, para ser discutido, para ser explorado, para ser enriquecido. E daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai reescrever tudo isso em cima do trabalho que a gente fizer com os alunos, em cima desses novos dados que a gente for conseguindo. Porque o trabalho da pesquisa histórica nunca está terminado.